e de um cientista político que também tratarão da questão da liberdade de imprensa. E logo que o ministro se retirar da sala, nós vamos recomeçar o nosso seminário através desse debate. Opa! Bom, eu passo a palavra, então, à jornalista Mônica Teixeira, que vai chamar os nossos debatedores para o próximo trabalho do nosso seminário. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesse seminário que discute assuntos tão importantes para nós que somos, de alguma forma, militantes da imprensa e da comunicação há tantos anos, né? Em geral, as pessoas que eu vejo aqui, tem gente que tem muita bagagem nessa atividade. Bom, eu vou chamar, então, os debatedores dessa mesa, que vai discutir tanto a fala do ministro, quanto o tema liberdade de imprensa, que são o Demétrio Magnoli, sociólogo, que está ali olhando os cartazes, o Ricardo Couto, que é um jornalista decano, e o Sérgio Dávila, jornalista principal da Folha de São Paulo. Muito obrigada. Tudo legal? Eu agradeço em nome da Fundação Padre Anchieta e da TV Cultura a presença dos debatedores e a gente vai, para cumprir o horário, iniciar os trabalhos. Cada um dos jornalistas e cada um dos debatedores, porque o Demétrio, embora seja um habitué da mídia, talvez ainda a gente não possa chamar ele de jornalista, parece que ele também não quer. Cada um dos debatedores tem fará uma apresentação curta de 10 minutos, que me caberá a desagradável posição de controlar o tempo. E eu gostaria, então, de começar pelo Demétrio, à minha esquerda. Pode ser? Então, pronto. Demétrio, por favor, muito obrigada. Eu vou controlar um pouquinho o tempo, mas não vou aborrecer você. Ok. Olá, bom dia a todos. Agradeço o convite do Alexandre Machado, do João Sayad. E entro direto no tema, porque o tempo é curto e a mediadora é brava. Vamos falar de fantasmas. Circulam por aí dois discursos de natureza distinta. Um discurso fala do imperativo de atualizar a regulação da comunicação social. Esse é um propósito oportuno, e democrático. Um segundo discurso fala do imperativo de controlar os conteúdos jornalísticos. Esse é um propósito autoritário, mas que está inscrito numa conjuntura histórica da América Latina, a conjuntura atual da América Latina. O problema é que esses dois discursos, que são contraditórios, que são conflitantes, eles partem do mesmo emissor. E o emissor dos dois discursos é o governo. O governo, aí entendido não apenas como presidente e os seus ministros, mas também entendido como presidente e os seus ministros, mas entendido como uma corrente política.
pior ainda do que a emissão pelo mesmo emissor, pelo governo, de dois discursos tão conflitantes, é que esses discursos se entrelaçam sutilmente e as ênfases oscilam entre um polo e outro, dependendo do momento, dependendo da circunstância e dependendo do público receptor desses discursos. O presidente Lula celebrou, em alguns discursos oficiais dele, ao longo dos 2 mandatos, o princípio da liberdade de imprensa, com muita clareza. A presidente eleita Dilma Rousseff fez o mesmo no pronunciamento de Vitória. Mas, na direção oposta, e aí vamos ver que fantasmas têm materialidade, o governo publicou um 3º Plano Nacional de Direitos Humanos que mencionava a meta, e aí eu cito entre aspas, de acompanhamento editorial, fecha aspas, dos veículos de comunicação. É um fantasma que está escrito num programa oficial de governo, o 3º Plano Nacional de Direitos Humanos. É um fantasma que tem materialidade e anda entre nós. B. O controle social da mídia, e eu cito entre aspas, uma expressão que já se tornou célebre, é a senha da Conferência Nacional de Comunicações. A Conferência Nacional de Comunicações não é um debate que acontece no meio não governamental. A Conferência Nacional de Comunicações, para qualquer um que leu o regulamento da Conferência Nacional de Comunicações, é entendida como um órgão de assessoria do governo. O governo controla as decisões da Conferência Nacional de Comunicações, seja por representação direta, seja por representação indireta de ONGs e movimentos sociais, que são chapa branca, e o governo se compromete, e se comprometeu publicamente, a enviar as conclusões da Conferência de Comunicação para o Congresso Nacional, sob a forma de projetos de lei que seriam patrocinados e apoiados pela sua base política. C. Sob a inspiração da corrente política que sustenta o governo, surgiram conselhos de comunicação em vários estados brasileiros recentemente. Esses conselhos de comunicação não são órgãos da sociedade civil, são órgãos estatais, são órgãos subordinados explicitamente aos governos estaduais e ou às assembleias legislativas dos estados. Em alguns desses conselhos consta o item de acompanhamento editorial dos veículos de comunicação, fantasmas que andam entre nós insistentemente. O PT, partido principal de sustentação do governo, anos atrás, saudou efusivamente em nota oficial da direção do partido o fechamento da RCTV por Hugo Chávez na Venezuela. Fantasmas. Por ocasião do mensalão, uma nota oficial da direção do PT mencionava, entre aspas, o golpismo midiático. Todo esse discurso que aparece como documento oficial, como projetos de legislação, como propostas de políticas públicas e como posicionamentos oficiais do principal partido do governo, tudo isso que o ministro chama de fantasmas faz parte de uma circunstância política mais ampla. Essa circunstância política é uma circunstância muito atual na América Latina. Ela pode ser resumida por uma tese, a tese de que a mídia, e aí eu estou usando a palavra mídia porque os adversários da liberdade de imprensa nunca usam a palavra imprensa e sempre a substituem por mídia. Nessa linguagem há até uma boa forma de se identificar a posição de cada um sobre a liberdade de imprensa. A tese de que a mídia representa uma elite
que resiste à vontade geral do povo, ou seja, a tese de que existe o partido da imprensa. Uma tese que aparece sob a formulação de que a imprensa age como um partido político. Na Venezuela, em 2008, se realizou, em março de 2008, um evento pouco divulgado, mas que deveria ser mais divulgado, o primeiro encontro latino-americano contra o terrorismo midiático. O nome é interessante. A palavra terror está associada à palavra mídia. Vocês sabem qual é a penalidade que se costuma impor a atos de terror. E a ideia é exatamente essa. O primeiro encontro latino-americano contra o terrorismo midiático foi um evento destinado a combater jornais e redes de TV que seriam, aspas, na convocatória do encontro, porta-vozes dos interesses imperiais. Sabemos, então, que o partido da mídia, que se opõe aos interesses gerais do povo, veicula a voz do império, na versão venezuelana. Lula, na campanha eleitoral, disse que era preciso derrotar jornais e revistas que se comportam como se fossem um partido político. Eu estou citando entre aspas. A ideia de que a imprensa é um partido político, não uma série deles, que até é possível, hein? Na história da imprensa, grandes jornais foram jornais de partidos, mas um partido político, esse partido político que resiste à vontade geral, essa tese, portanto, ela adquire formulações diferenciadas, mas não conflitantes, em diferentes lugares da América Latina. A frase do presidente Lula, que é apresentada pelo ministro Franklin Martins como uma crítica à imprensa, ela tinha um contexto, e os contextos são importantes quando se dão notícias. O contexto era o do primeiro turno das eleições, logo depois que a revista Veja havia divulgado a série de escândalos na Casa Civil de Erenice Guerra. E foi em relação àquele noticiário que se revelou verdadeiro e que levou à queda da ministra da Casa Civil e à decifração de um sistema de tráfico de influência no Ministério. Foi em relação àquilo que o presidente falava da imprensa que se comporta como se fosse um partido político. Quando se fala em regulamentação, eu volto a dizer, existe uma regulamentação necessária. Não só a regulamentação em relação ao futuro, a convergência que vem acontecendo de mídias, que o ministro insiste, e é verdade, é preciso uma regulação sobre isso, mas existem pontos de regulação sobre a radiodifusão, a teledifusão e a radiodifusão no Brasil, que são mais ou menos óbvios para qualquer pessoa que conheça a regulamentação de veículos de comunicação de televisão e rádio em outros países democráticos. Eu citaria 3 pontos óbvios. Em primeiro lugar, a questão da propriedade cruzada de meios de comunicação e, portanto, a questão da concentração de poder em certos veículos. B, o controle de redes de televisão por igrejas, que são também partidos políticos, e igrejas que se beneficiam de isenções tributárias e, portanto, têm condições particulares, especiais e privilegiadas de concorrência. C, um sistema de concessões de emissoras de rádio e TV, no qual o presidente da República ou autoridades políticas podem beneficiar a sua curriola política com concessões de rádio e TV, um fenômeno que no Brasil existe há bastante tempo, mas se tornou muito mais difundido e se disseminou nos últimos meses do governo Sarney, quando o presidente atribuiu centenas e centenas de concessões à sua vasta curriola política. Eu me pergunto, por que
em 8 anos, o governo não fez propostas que não precisam ser tão ambiciosas para abarcar todo o futuro, mas que poderiam abarcar esses 3 simples pontos, que são mais ou menos consensuais. Sempre haverá um foco de resistência, mas são mais ou menos uma resposta para essa pergunta, para esse mistério. Por que em 8 anos o governo não apresentou nenhuma proposta em relação a pontos tão simples como esses? Porque isso atingiria a sua base política, porque isso atingiria a sua rede de relações políticas. Não é? Eu acho, ao contrário de muita gente, que o controle social da mídia já está acontecendo no Brasil. Quando a gente vê uma rede de televisão, que é a Rede Record, que é de uma igreja que, por sua vez, tem um partido político, e esse partido político faz parte da base do governo, eu vejo aí controle social da mídia. Quando, meses atrás, a Caixa Econômica Federal, numa operação incomum, muito incomum, do ponto de vista de um banco de governo, compra metade das ações do Banco Pan-Americano, um banco que não tinha o perfil para ser comprado por um banco público, e a gente percebe que o Banco Pan-Americano é do mesmo grupo econômico que controla uma outra rede de televisão, no caso o SBT, eu vejo que há controle social da mídia, ou pelo menos avança um certo controle social da mídia, desde que a gente entenda a palavra social da forma como a corrente política que usa o discurso do controle social da mídia entende. Social, no caso, quer dizer governamental. Eu vou encerrar enfatizando esse problema do social e do governamental. Na palestra do ministro Franklin Martins, há uma única frase com a qual eu não concordo. Eu acho que o problema da palestra está mais naquilo que não foi dito do que naquilo que foi dito. Mas entre aquilo que foi dito, há uma frase que eu não concordo. E ela é muito importante. A frase na qual o ministro diz: é missão do governo garantir a liberdade de imprensa. Não. Isso é missão de um conjunto de instituições públicas do Estado. Não é missão de um governo particular. Por quê? O governo tem a missão de garantir, por exemplo, a concorrência em vários mercados de bens. Mas a imprensa, a informação, não é um bem como qualquer outro, não é o mesmo que passagens aéreas. E não é o mesmo por um aspecto particular. O governo é um lado quando se trata de informação e quando se trata de jornalismo. A principal tarefa do jornalismo, na minha opinião, uma opinião que talvez esteja ultrapassada, é criticar o governo, qualquer governo. Esse governo, o governo anterior e o próximo, que nós não saberemos qual é. Portanto, não é missão do governo assegurar a liberdade de imprensa, porque ele é parte interessada. Isso é missão do Estado. E a distinção entre Estado e governo é aquilo que desaparece numa frase como: é missão do governo assegurar a liberdade de imprensa. Essa distinção fundamental é aquela que desaparece no discurso que diz que a mídia é um partido político. Esse é um discurso pronunciado por governos que têm dificuldade de distinguir o governo do Estado, que têm dificuldade de distinguir uma corrente política do poder público e, portanto, que tem dificuldade de saber aquilo que é público. Eu acho que esse é o ponto que valeria a pena discutir. Agradeço ao Demétrio e peço que o Ricardo Couto faça a sua apresentação com 10 minutos. Eu não sou brava, Demétrio, é mentira. Não passou. Bom dia a todos. Falei uma palavra. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui hoje, os amigos João Sayad e Alexandre Machado, o prazer de estar ao lado de repórteres como Sérgio Dávila, grande repórter que agora virou chefe,
e a Mônica Teixeira, grande repórter, que já foi minha chefe. Muito obrigada. E não fica velha, não é só eu que fico velho. E dizer para vocês que é muito difícil falar depois do Franklin Martins. Não só porque eu sou amigo dele e ele ocupa a sala que já foi minha, no começo do governo, mas é que eu sou amigo dele do tempo que ele trabalhava na Globo, né, porque ele trabalha no governo. O que mais me encanta no Franklin, e por isso é difícil falar depois dele, que ele gosta de ser jornalista, e eu também. Esse é um ponto que nós temos em comum. E vocês ouviram agora a paixão com que ele fala da nossa profissão, muito mais jornalista do que ministro. É difícil falar depois dele, porque eu concordo com as coisas que ele falou, mas eu preparei algumas anotações aqui, um breve improviso, e não vou perder, vou ler para vocês. Espero que esteja dentro do tempo, eu acho que está. Sempre que se discute liberdade de imprensa, e nunca se discutiu tanto como agora, faço uma pergunta. Em primeiro lugar, precisamos saber de qual liberdade de imprensa estamos falando. Liberdade de imprensa para quem? Diante do espanto da plateia, iniciei uma palestra com essa pergunta num seminário promovido pela ANJ, Associação Nacional dos Jornais, entidade patronal da mídia impressa, faz uns 2 ou 3 anos, em Brasília. Não se trata de garantir liberdade apenas para a imprensa, quer dizer, para as empresas e para os jornalistas. Quando se fala em liberdade de imprensa, devemos falar, em primeiro lugar, na liberdade de imprensa como um direito que a sociedade tem à informação, assim como a água encanada e a energia elétrica. Aí cabe perguntar novamente, que tipo de informação, com que grau de qualidade, credibilidade e honestidade? A melhor resposta para essa questão crucial da liberdade de imprensa e de expressão está num estudo apresentado recentemente pela consultora Yves Salomon, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Salomon estudou, coisa que poucos entre nós costumam fazer, a situação do sistema de radiodifusão brasileira ao longo de um ano, com o objetivo de propor diretrizes para uma nova regulação de mídia. A que está em vigor data dos anos 60 do século passado. Em entrevista a Lisandra Paraguaçu, do Estadão, a consultora afirma: regular não é censurar, e as diferentes visões políticas precisam ser protegidas. Com toda clareza, Salomon responde à pergunta que fiz pouco antes. Abre aspas. A regulação, quando feita de maneira correta, é uma maneira de proteger a liberdade de expressão. Fecha aspas. Diz ela, ao contrário do que temem os porta-vozes da velha mídia. Abre aspas novamente. Isso não é apenas para garantir o direito de dizer o que você quer, mas também o direito dos cidadãos de receber o que eles precisam para operar em uma democracia. É preciso respeitar a privacidade das pessoas, não transmitir mensagens de ódio. É preciso respeitar as crianças e garantir que as notícias sejam acuradas. Esses são os princípios básicos que estamos propondo para o Brasil, nada mais. Fecha aspas. Aí volto eu. Nem precisaria de mais nada, acrescento. Acontece que nós vivemos num país em que os donos da mídia simplesmente se recusam a discutir qualquer regulação, qualquer marco regulatório. Não admitem sequer discutir a autorregulamentação proposta pela própria ANJ, algo que já existe no setor de publicidade há mais de 30 anos, o popular CONAR. Não aceitam simplesmente qualquer regra ou limite para a sua atividade. Neste seminário, por exemplo, não há nenhum proprietário dos meios, nenhum acionista participa desse seminário. Toda vez que se tenta discutir as regras do jogo da comunicação social em defesa dos direitos de informação da sociedade, as entidades patronais e seus colunistas de estimação saem logo gritando: fogo na floresta, isso é censura, é o controle social da mídia, querem acabar com a liberdade de imprensa. Desde a posse do presidente Lula, há quase 8 anos, ouço essa mesma ladainha. E eu faço outra pergunta a vocês. Qual foi a iniciativa concreta implantada pelo governo federal para cercear a liberdade de imprensa neste período?
Bastaria pegar agora qualquer jornal ou revista, abrir os blogs, sintonizar qualquer emissora de rádio ou televisão para ver que a imprensa tem a mais absoluta liberdade de expressão e até abusa dela, frequentemente, com informações erradas, manipuladas e incompletas, sem falar em graves ofensas pessoais ao presidente da República. Sempre que afirmo isso, tem alguém na plateia que levanta o braço para contestar. E a censura no Estadão? E a expulsão do Larry Rotter? Então já vou logo respondendo. A censura no Estadão não tem nada a ver com o governo federal. É um absurdo, uma aberração, eu também acho. Mas é uma decisão do Judiciário, envolvendo um processo que corria em segredo de justiça. Daí a dizer que, por causa disso, existe censura à imprensa no Brasil, é uma aberração maior ainda. Quanto ao tal do Larry Rotter, houve inicialmente um grave erro do governo, sim, mas que, graças a Deus e ao Márcio Tomás Bastos, com a minha ajuda, não se concretizou. O resto fica no campo dos medos, das ameaças e dos fantasmas que ressurgem toda vez que o assunto entra em pauta. Para ganhar tempo e dar mais espaço ao debate com vocês, já vou logo respondendo também a questão levantada pelo tema da palestra de amanhã. Já estou na última página aqui, viu, mãe? O tema da palestra de amanhã com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é: a liberdade de imprensa corre risco no Brasil? Não. A meu ver, a liberdade de imprensa não corre nenhum risco no Brasil, neste momento e até onde a minha vista alcança. Falo isso com a experiência de 46 anos de jornalismo. E peguei 20 anos de ditadura, de censura. Eu sei o que é censura. A sociedade brasileira, sim, corre sérios riscos de não ser informada corretamente, quando a sua grande imprensa assume o papel de partido de oposição. E isso foi dito pela Judite Brito, presidente da Associação Nacional dos Jornais, em público. E demite os colaboradores que não seguem o pensamento único dos seus donos. Partido é partido, imprensa é imprensa e governo é governo. Assim como a imprensa não deve tomar partido, também não é papel do governo ser ombudsman da imprensa. A jovem democracia brasileira agradece-se cada instituição, se limitar a cumprir o papel que lhe cabe. Muito obrigado. Obrigada. Deu os 10 minutos? Menos até, Ricardo. Uma disciplina enorme. Obrigada, Ricardo. Sérgio, por favor. Bom, também agradeço ao João Sayad, ao Alexandre pelo convite, à mesa aqui, o Demétrio, a Mônica Teixeira, quem eu conheço há 20 anos, não estou revelando a idade de ninguém aqui. Né? E o Cocho, com quem eu aprendi muita coisa, inclusive a ler as palestras, então eu vou ler a minha também. E vi alguns jornalistas aqui na plateia que me ensinaram muito também, Caio Túlio Costa, ali do nosso lado esquerdo, o Carlos Eduardo Lins da Silva, o Maurício Sticer ali no fim, e outros que eu não terei citado aqui, mas que igualmente talentosos. Eu acho, para comentar a palestra do ministro Franklin, é louvável que ele queira deixar, que ele esteja se empenhando aí no final do seu mandato como ministro em aprovar esse marco regulatório das comunicações, ou pelo menos deixar o arcabouço pronto para o próximo governo. Eu gosto de acreditar nas boas intenções dele, que ele quer deixar como seu legado uma lei que, segundo depreende-se da própria fala dele, vai salvar a Rede Globo da sanha das empresas de telecomunicações. Mas o fato é que esse assunto, marco regulatório, surgiu só depois que o assunto controle social da mídia caiu em desgraça. Vocês devem ter percebido a passagem dessa temática, de uma temática para outra, com a passagem do semestre, do primeiro semestre para o segundo semestre. E eu quero me focar primeiro aqui no começo da fala, nesse controle social da mídia. Queria começar aqui com uma provocação. O Demétrio falou um pouco, mas dizer mais peremptoriamente, já existe, na minha opinião, um controle social da mídia no Brasil. Esse controle social se chama Constituição e o conjunto de leis que dela decorre. Está escrito na carta ali no artigo 5º, inciso 4, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 5, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. 6º, é assegurado o direito de resposta, aí é o meu ponto,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral à imagem. Está lá, já está escrito. Ou seja, se alguém se sente prejudicado pelo que veicula um jornal, revista, telejornal ou site, pode recorrer ao judiciário. Ali pede direito de resposta ou exige aplicação das penas por dano moral à imagem. Já está na Constituição, repito. Qualquer coisa que avance isso, na minha opinião, configura censura. E isso também fere a Constituição. Inciso 7. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 220. Eu vou ser chato ao citar a Constituição aqui, mas vale a pena. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Além disso, eu conheço poucos setores da sociedade que dão tanto acesso aos que porventura se sentem ofendidos pelo próprio veículo quanto a imprensa. Para falar da Folha, que é o que eu tenho mais familiaridade, antes de recorrer ao Poder Judiciário, o leitor pode se manifestar no painel do leitor, em papel ou online, escrever seus comentários no fim da reportagem publicada online, tendo de fornecer apenas nome e identidade, de novo por conta do que diz a Constituição. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Pode recorrer ao ombudsman, a gente tem 2 ex-ombudsman aqui na plateia, um profissional que é pago para defender o interesse do leitor e interpretação mais livre é pago para falar mal do jornal. Pode deixar, em último caso, de deixar de comprar ou assinar o produto e mesmo pedir seu dinheiro de volta. Além disso, o jornal tem uma política muito transparente de dar espaço a seus próprios erros, na seção Erramos, no caso da Folha. E eu pergunto, que outro setor faz algo pelo menos semelhante a isso? Quem já tentou reclamar com operadoras de telefonia celular, por exemplo, sabe do que eu estou falando. De resto, a tensão entre imprensa independente e governo sempre haverá, é natural. A gente presenciou essa tensão há poucos minutos. Há uma frase atribuída a Lula, dita em 2004, segundo a qual, aspa, notícia é o que a gente quer esconder, o resto é propaganda. Aliás, o Clóvis Rossi defende que você que inventou essa frase, Coach. Mas é verdade, invertendo o sentido da afirmação para a imprensa independente, notícia é o que a gente quer revelar, por ter relevância pública e por estar desconhecida do público até então. O resto é propaganda. Eu dou um exemplo. Em setembro desse ano, primeiro a revista Veja, depois a Folha de São Paulo, revelaram um esquema de favorecimento a amigos e parentes na Casa Civil, comandada então por Erenice Guerra. Na mesma semana, então, candidata Dilma Rousseff disse em coletiva que achava que a denúncia era mais um, aspa, factoide da imprensa contra a sua candidatura. O presidente Lula foi mais ou menos na mesma toada. O saldo do tal factoide é o seguinte: quatro dos que trabalhavam na Casa Civil foram demitidos ou saíram, incluindo a própria Erenice. Outros 2 no governo do Distrito Federal, mais um nos Correios e outro mais no Cipan. É de se perguntar se era tudo mentira, invenção da imprensa, factoide, por que 8 defecções causadas pela denúncia? Dou outro exemplo. Recentemente, aqui mesmo na TV Cultura, eu participei de um programa Roda Viva como entrevistador, um dos entrevistadores da então candidata Dilma. A certa altura eu perguntei sobre a quebra de sigilo fiscal do político tucano Eduardo Jorge, do PSDB, que constava do documento que circulou na pré-campanha dela. Ela me respondeu o seguinte, não podemos aceitar acusações sem prova. Quem acusa é que prova. É importante que o jornal mostre os documentos ao público. Enquanto não mostrar as provas, é uma acusação infundada. Não podemos aceitar acusações sem prova. Eu respondi a ela que mostrar mais do que mostramos naquela época revelaria a fonte do jornal e, como diz a própria Constituição, a que eu volto sempre, artigo 5º, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Bom, o jornal continua a publicar sua série de reportagens sobre a quebra de sigilo fiscal do tucano e o resultado é que em outubro, como a gente sabe, o jornalista Amaury Ribeiro Júnior foi indiciado sob suspeita de corrupção ativa, violação de sigilo, uso de documentação falsa e dar dinheiro a testemunha. Em novembro, o autor da série de reportagem, da reportagem que desencadeou essa investigação, o jornalista Leonardo Souza, da Folha, ganhou 2 prêmios ESSO.
foi reconhecido pelos seus próprios pares como um trabalho sério, honesto. Eu encerro essa fala, acho que nem vai dar 10 minutos, a Mônica não vai brigar, retomando o tema maior do debate desses 2 dias, que é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não está ameaçada no Brasil. As leis funcionam, a sociedade é avançada democraticamente. Mas há, digamos, o que eu estou chamando aqui de bolsões de desejo censurador aqui e ali, que vira e mexe voltam a se manifestar. As iniciativas mais recentes desses bolsões são as da Assembleia Legislativa do Ceará, de instituir o tal controle social da mídia, seguida por iniciativas semelhantes em estados como Bahia e Piauí. Outras manifestações se dão com decisões do Judiciário de censurar órgãos de imprensa ou o acesso de órgãos de imprensa por motivos nem sempre muito claros. No primeiro caso está o jornal O Estado de São Paulo, já mencionado aqui na mesa, censurado há 482 dias, como eles fazem questão de anunciar todos os dias em suas páginas. Como se sabe, em 31 de julho do ano passado, o Diário foi proibido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal de noticiar fatos relativos à operação da Polícia Federal envolvendo o empresário Fernando Sarney. Outra decisão proibiu que a Folha tivesse acesso, antes das eleições, ao processo que levou à prisão de Dilma Rousseff durante a ditadura. Na semana passada, finalmente, o Supremo Tribunal Militar concedeu acesso da papelada ao jornal, mas fez isso depois das eleições. O jornal acreditava que o leitor tinha o direito de ter acesso a tudo que fosse público sobre todos os candidatos que concorriam nas eleições. Infelizmente, por um casuísmo, foi vedado ao público esse direito. Esses e os da Assembleia do Ceará são os casos mais ruidosos, digamos assim, mas há muitos mais. Eu tive acesso a um levantamento da NJ, que vai de agosto de 2008 a setembro de 2009. Segundo esse relatório, existe hoje no Brasil 24 casos de censura prévia imposta por juízes de primeira instância à imprensa, casos similares ao que sofre o Estadão. Há também no Legislativo 44 projetos que, de uma forma ou de outra, defendem ou restringem defendem a restrição ou restringem a liberdade de expressão jornalística. Basicamente era isso que eu queria dizer, acho que podemos passar às perguntas. Obrigado. Eu agradeço também ao Sérgio, inclusive por ter trazido a Constituição, que afinal é alguma coisa, um documento que deve ser lido, não é? E é frequentemente esquecido. Mas eu queria fazer uma primeira pergunta dirigida a vocês três, um pouco para ver se vocês conversam entre si, enquanto a gente espera mais perguntas da plateia, e que é a seguinte questão. Afinal, em relação à imprensa, eu acho que há na sociedade tanto um grande, uma espécie de um amor pela imprensa, às vezes quase uma idolatria, porque às vezes eu acho que é um pouco idealizado, e ao mesmo tempo há também cada vez mais, isso eu vejo na minha vida profissional, uma crescente crítica à imprensa. Então, afinal, o que é que a sociedade, o que será que a sociedade está reclamando da imprensa e dos meios de comunicação? Acho que, como o ministro fez uma distinção entre meios eletrônicos e imprensa, eu acho que essa distinção é importante, porque é uma questão, a gente não pode também misturar tudo no mesmo saco, porque quando a gente está falando de mídia, em geral, o que a gente está querendo falar é de meio eletrônico, é de rádio, televisão, internet, etc. Então, a pergunta para vocês afinal, de onde vem a insatisfação da sociedade brasileira com a imprensa, se é que vocês concordam que há uma insatisfação? Vocês estão pensando? Não, quem quiser começar. Se quiser, eu posso falar. Fala lá. Eu gosto do assunto. Eu concordo com você, Mônica, que nesse quase meio século de jornalismo aí eu sinto, e até hoje existe isso, um amor das pessoas, da sociedade geral, pelo jornalista, pela imprensa e tal. Até um certo ponto isso mudou, eu vou falar sobre isso. A outra coisa que está ligada a essa é que os jornalistas todos tinham muito orgulho de ser jornalistas. Até outro dia, num debate da revista Imprensa, com o Simval, que está aí também,
se levantou esse assunto para discutir isso. Por que o jornalista, ou uma boa parte dos jornalistas, perdeu o orgulho de ser jornalista? Tem vergonha de ser jornalista, de se apresentar como jornalista. Eu acho que uma coisa que mudou, Mônica, e isso o ministro Franklin falou muito bem aqui, foi a partir do momento em que parou a história do prato feito, né? O jornalista era o dono da verdade, formador de opinião, importante pra caramba, e era uma coisa, era um monólogo, quer dizer, a gente escrevia, o outro comprava, lia e acabou, né? A partir da tal da internet, né, com interação, com a participação e tal, o consumidor de informação não é mais um agente passivo, né? Ele participa diretamente. E começou a descobrir pela internet que o que nós fazemos não é tão bonito assim como se imaginava, e como aparecia no cinema, nas novelas, né? Aquela coisa romântica do jornalista. Eu acho melhor agora, eu acho que é mais real, é mais verdadeiro, né? Eu acho que diminuiu um pouco do tamanho do jornalista. Não precisa perder o orgulho de ser, porque eu continuo tendo orgulho de ser jornalista, mas perdeu um pouco a arrogância, né? Esse negócio de ser dono da verdade, de saber tudo, de não discutir com os outros, de não aceitar o diálogo, né? Hoje, eu sinto isso no blog, eu tenho um blog no portal IG, que você escreve qualquer coisa, você é contestado no minuto seguinte, né? E, às vezes, não é só contestar porque você tem uma opinião e o leitor tem outra. O leitor tem outras informações, ele acrescenta informações àquilo que você escreveu, ou contesta informações daquilo que você escreveu. Então, esse é um processo que está começando agora, que ninguém sabe onde vai parar, mas que eu acho fantástico. É, como sempre se defendeu e tal, no Congresso de Jornalistas, em sindicatos, na Federação Nacional dos Jornalistas, isso, para mim, é a democratização da informação. Esse é o processo que nós estamos vivendo hoje. Concordo com o Couto, eu acho que eu não acho que haja mais insatisfação com a imprensa, eu acho que ela sempre foi mais ou menos do mesmo tamanho, hoje é só mais fácil se manifestar ou manifestar essa insatisfação. Mas qual é a insatisfação? Desculpe, Sérgio, assim, qual é? É disso que eu estou perguntando, mas, afinal, de que a sociedade reclama? O que os leitores da Folha reclamam, por exemplo? Os leitores reclamam de erros factuais que eles encontram nas reportagens, que são muitos ainda hoje, mais do que a gente gostaria de ler. Eles reclamam de algum viés, dependendo do próprio viés do leitor, ele enxerga um viés oposto no que ele está lendo. Ele reclama de enfoque de reportagens, de ausência de determinados temas e presença excessiva de outros. Há um cardápio de reclamação para todos os paladares aí. Eu me lembro sempre, essa era pré-internet, havia uma letargia maior, acho que causada até pela dificuldade de manifestação. Você tinha que escrever à mão, a máquina, colocar no envelope, selar, levar ao correio. Eu lembro muito quando explodiu o caso Jason Blair, eu morava nos Estados Unidos, e o New York Times montou uma força-tarefa para investigar os desmandos. É aquele repórter que inventou tudo, não é isso? Isso, exatamente. Montou uma força-tarefa na redação para investigar os desmandos aí do repórter inventor. E aí, um dos repórteres dessa força-tarefa entrevistou 3 personagens diferentes em 3 cidadezinhas afastadas dos grandes centros americanos que tinham tido suas entrevistas distorcidas, ou o repórter nunca tinha falado com eles, ou tinha falado e inventou mais coisas, ou inventou a entrevista completamente. Tinha um deles, eu lembro que ele descrevia a cena que se via, era um pai de um veterano de guerra morto na guerra do Iraque, então ele descrevia do alpendre dos pais do fulano, você vê o milharal, aquela calma, e os pais se lembram do filho morto na guerra. Bom, não tinha milharal, não tinha alpendre, não tinha nada, e o repórter da Força Tarefa perguntou por que o senhor, ao ler essas informações sobre o senhor mesmo no New York Times, não reclamou das inverdades ali contidas. Eu achei que a imprensa era assim mesmo, a imprensa inventa e distorce muito. Então, tinha um pouco essa insatisfação latente, só não havia muito como direcionar essa insatisfação. Tá bom. Bem, as pesquisas de opinião indicam que cerca de 70% das pessoas consultadas acham que a imprensa é confiável. Pois é. É um índice dos melhores, o que não quer dizer que não haja insatisfação por vários motivos. O que eu queria discutir é um aspecto particular da aparência de uma insatisfação.
Anteontem, o presidente Lula resolveu conceder uma curiosa entrevista. Ele deu uma entrevista para os blogueiros progressistas. Foi anunciada assim, foi feita assim. Ele não deu uma entrevista para os blogueiros. Ele deu uma entrevista para os blogueiros progressistas. Quer dizer, Mas a entrevista era presencial ou virtual? Presencial. Os blogueiros regressistas não podiam participar. Quando se fala que a imprensa toma partido, aí o que a gente está vendo é o presidente da República tomar partido, por uma parte da imprensa. Mas como o presidente da República é presidente de todos os brasileiros, né, é um pouco estranho o presidente da República criar o seu partido da imprensa, que é o que ele fez anteontem. Né? Eu digo isso para dizer, e tentar provocar um pouco o debate, para dizer o seguinte: não tem problema nenhum a imprensa tomar partido. Essa frase é exatamente oposta daquela que o Ricardo Couto falou agora há pouco. Ele falou: a imprensa não deve tomar partido. Não tem problema nenhum. Até 30 anos atrás, os 3 maiores, agora mudou um pouco isso, os 3 maiores jornais franceses eram 3 jornais que claramente tomavam partidos. Dos 4 maiores jornais, 3 eram que claramente tomavam partidos. Que era, naquela época, tinha atingido o segundo lugar entre os jornais franceses, era o jornal do Partido Socialista Francês, o Le Matin, do Partido Socialista Francês. O outro, um jornal que foi muito importante, o L'Humanité, do Partido Comunista Francês. E um outro jornal muito importante, o Le Figaro, né, que, embora não fosse de um partido específico, era do grupo do Pierre Brisson, e estava ligado à centro-direita francesa. Quer dizer, não tem problema nenhum os jornais tomarem partido, nem serem de partidos, desde que você tenha bastante jornais. E você pode ter bastante jornais se você tiver liberdade de imprensa. Eu estou falando da imprensa escrita. E talvez, como jornalista, eu quero acrescentar, desde que o jornal avise que toma partido. Claro. E o mais engraçado e aí eu vou entrar num caso em que o jornal brasileiro acabou de avisar que tomou partido, né? O Estado de São Paulo, agora no segundo turno das eleições, faltando uma semana para as eleições, disse em editorial: esse jornal apoia, a posição editorial do jornal é apoiar o candidato José Serra. Né? Isso provocou um verdadeiro escândalo, inclusive de uma colunista, ex-colunista do jornal, que escreveu na sua coluna: agora as coisas são mais honestas. E o que ela queria dizer com essa frase é que agora o jornal está revelando que o seu noticiário é enviesado, o que é falso. O jornal pode tomar uma posição editorial, avisar qual é a posição da sua direção e manter um noticiário objetivo, né? Que é aquilo que o jornal estava pretendendo fazer, ou tem que se provar que ele não fez isso, né? Mas isso provocou um certo escândalo, porque o jornal tinha apoiado um candidato. As pessoas esqueceram que o mesmo jornal, o mesmo Estadão, em 2002, em editorial, apoiou um candidato para a Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. Com isso, o Demétrio respondeu a pergunta do Carlos Nunes, que é da assessoria do deputado Antônio Mentor, e tinha pedido um comentário para a questão com isso, eu digo, é gozado que em 2002 não houve um conjunto de blogueiros progressistas para dizer: agora o jornal revelou que ele é petista. Agora o Estadão revelou que o seu noticiário é enviesado. Não. Naquela época, aquele editorial foi considerado um posicionamento normal, como são os editoriais da Economist, apoiando famosamente candidatos dos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, como são editoriais do New York Times, como são editoriais do Washington Post e de tantos outros jornais que, antes das eleições, se posicionam e de eleição para eleição mudam os seus posicionamentos em função de circunstâncias e de conjunturas, né? Então, há sim uma opinião pública que diz, como parte de uma doutrina, que a imprensa toma partido. E não diz só isso, diz que a imprensa é um partido contra o governo. Essa posição, eu insisto, não é brasileira, ela é latino-americana, e ela é que é o fundamento oculto de toda a discussão do chamado controle social da mídia, que não é um fantasma, está cheio de fatos, documentos oficiais e por aí afora.
Eu quero dizer que nós temos mais 15 minutos de debate, tem uma porção de perguntas chegando, e eu estou aqui numa situação difícil. Mas eu quero registrar que o Ottoni Fernandes esclarece que a Associação dos Blogueiros Progressistas, que é uma ONG, pediu a entrevista ao presidente Lula e foi atendida. E eu vou fazer a primeira pergunta da plateia, a segunda, na verdade, porque uma anterior foi respondida pelo Demétrio, que é a pergunta da Márcia Mendes de Almeida, uma pergunta que eu confesso que eu faço porque ela me é cara, que é uma questão importante, eu acho, que é qual é a razão de televisões, rádios e jornais terem o direito de omitir informações. Isso a imprensa sempre faz, né? Quem faz imprensa sabe que escolhe o que a gente vai publicar. A gente escolhe isto ou aquilo, não dá para publicar tudo ou falar de tudo. E aí ela completa, entupindo o povo, o público, com bagatelas políticas, etc. Quem quer responder? Sérgio e Ricardo, se essa pergunta seria para vocês. Como é que você lida com o que você tem com o que você tem que não publicar quando você esteve nessa situação? Olha, Ricardo, eu dei muita sorte na vida, Mônica. Porque você nunca foi chefe. Não publicar. Não, já fui pouco tempo chefe, não gostei não. Mas, geralmente, quando eu ia fazer uma matéria, né, já era discutido antes com o editor ou com o dono do jornal e tal. Então, foram poucos os casos, né, que isso aconteceu comigo. Eu me lembro de um caso no Estadão, que não foi bem assim. Quer dizer, eu fiz a matéria, né, ocupação de terra, de grilagem de terras em Rondônia, isso lá nos anos 70, e saiu a última página do jornal inteirinha, com todas as informações, documentos que eu tinha. O próprio INCRA, lá era um militar, denunciou tudo, né? E, para azar meu, muitos dos denunciados ali eram amigos de um dos donos do jornal. E aí, no dia seguinte, eles desmentiram a matéria, simplesmente desmentiram. Ao contrário do que nós publicamos ontem, não tem nada disso. Mas, curiosamente, eu não fui demitido. Eu continuei trabalhando muitos anos. Eu acho que o repórter tem que sempre brigar para publicar. A pior coisa que tem na época da censura, que havia censura no Brasil, né, é você trabalhar o dia inteiro, né, e não ver a tua matéria publicada. O que o repórter gosta é ver a matéria publicada, de preferência assinada, né? Mas acho que o que a Márcia está perguntando é uma outra coisa que talvez o Sérgio possa ajudar a responder, que é a escolha. Quais são os critérios que direcionam a escolha? Porque quando a gente está na televisão, o tempo é limitado, e quando a gente está no jornal, o espaço é limitado. Então, aí como é que você faz? Eu não resisto a lembrar a frase malhada, já tão falada, que editar é separar o joio do trigo e publicar o joio, né? E escrever é cortar palavras, que é a mesma direção, né? Mas eu acho que publicar é editar, hierarquizar, selecionar aquele leque amplo de informações que você tem. O leitor, ao assinar um jornal, comprar um jornal em banca, clicar num site, ele está dando esse mandato aos responsáveis por aquele órgão de imprensa, para que ele faça essa pré-seleção, essa hierarquização para ele. Senão, o contrário disso, o contrário de uma edição, de uma hierarquização, de uma escolha dentro do cabedal, é o ao vivo, é reality show, não é jornalismo. Você põe uma câmera na rua e mostra ali o que está acontecendo 24 horas por dia. Tem gente que vai querer ver, mas tem gente que quer que essas informações, esses fatos sejam interpretados e apresentados de uma certa maneira. Isso é um serviço que a imprensa, nós jornalistas, prestamos ao leitor e pelo qual ele paga. Aldo Quiroga com as redes sociais. Mônica, a gente tem duas questões aqui. A primeira foi enviada pelo Enobilione até o chat nosso da TV Cultura. Eu vou dirigir essa pergunta ao Cocho, porque, de alguma forma, o Sérgio e o Demétrio já falaram sobre isso. Você não acha que o controle da imprensa deve ser feito apenas pela sociedade? Depois eu tenho uma segunda pergunta do Twitter, já vou avisando aí para o... Acho sim, já é feito pela sociedade, né? Se você não gosta de ver um determinado emissor de televisão, você muda de canal, desliga a televisão. Se não gosta de um jornal, você assina outro. Então, esse controle já é feito pela sociedade, né? É por isso que há mudanças na audiência de emissores de televisão, há mudanças na circulação de jornais. O Franklin falou aqui que
na juventude, não sou desse tempo, mas que tinha 20 jornais no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também tinha um monte, saía jornal o dia inteiro, né? Tinha jornal de madrugada, jornal que saía às 10 horas da manhã, jornal que saía às 2 horas da tarde. Havia uma oferta, uma variedade muito grande que diminuiu também em São Paulo. Então, eu acho que esse não tem que ser feito pela sociedade, já é feito e é bom que seja assim, isso é a democracia. Uma outra questão aqui que vem pelo Twitter, o D Júnior Web pergunta como é que vocês analisam o crescimento das mídias sociais na disseminação de notícias fomentadas pelos próprios leitores? Qual é o impacto que essas novas mídias têm nessa linha, enfim, confrontando esse poderio dos grandes grupos de comunicação? Se eu puder falar, uma frase que esqueci aqui, que eu vou repetir, assim, é que todo mundo virou emissor e receptor de informação ao mesmo tempo. É isso que mudou, né? Quer dizer, todo mundo se sente no direito de participar desse mundo da comunicação, nas novas mídias, nas redes e tal. Eu acho fantástico, né? Dá mais trabalho, por exemplo, no meu caso, que eu sou blogueiro, né? Depois de velho eu virei blogueiro, e você tem que ler tudo. Antigamente o jornalista não queria saber o que o leitor achava, os outros achavam, então ele sabia as coisas, ele é que falava as coisas. Então, essa semana, por exemplo, falei de religião, que é um assunto polêmico, vieram mais de 1.000 comentários, 1.200 comentários sobre um negócio que eu escrevi. E, às vezes, eu tenho que responder aos leitores, complementar informações. É um debate permanente, quer dizer, dá muito mais trabalho para o jornalista, mas é muito mais gratificante. Só faço uma observação sobre isso para dizer o seguinte: eu acho que as redes sociais, a internet, são boas no sentido de que colocam novos desafios e fazem crivos para o jornalismo, mas o que eu acho que se deve destacar é não se deve confundir um blogueiro, um site, uma pessoa que tem uma página na internet com jornalismo. O jornalismo envolve todo um sistema de coleta e de filtros da informação, que se chama edição, que envolve um conjunto de saberes ligados ao jornalismo, né? Porque senão logo nós vamos começar a acreditar na tese de que é possível fazer jornalismo, sem redações, sem coleta de informações, sem checagem de informações, sem edição, sem separar o joio do trigo, para talvez publicar o trigo. Então, uma página na internet feita por uma figura que comenta notícias não é jornalismo, embora isso contribua para a atividade jornalística e contribua para a circulação democrática de informações. Última pergunta que eu vou fazer, e aproveito antes de fazer a pergunta para agradecer o envio de pergunta do Sérgio Redó e mais duas do assessor do Antônio Mentor, e vou fazer a pergunta do Iver Zog. As perguntas que eu estou deixando é pela ordem. Então, a pergunta do Iver Zog, dirigida, não sei exatamente a quem, eu pediria que apenas um de vocês respondesse, porque eu acho que a gente está muito em cima da hora. É a seguinte: um dos motivos do desinteresse pelo jornalismo não seria existir um excesso de jornalismo de opinião e uma falta de bom jornalismo investigativo? Bom, eu acho que está faltando, eu sempre repito isso, já que deixar falar, está faltando reportagem, mais reportagem, que é o que eu gosto. Eu acho que é isso que faz a diferença entre um veículo e outro. Está tudo muito parecido, muito igual. O noticiário da internet, das televisões, dos jornais, das revistas. Eu acho que o Franklin tocou nesse assunto. Nós precisamos surpreender o leitor, né? Sabe? Contar coisas novas. O jornalismo é novidade, e eu acho que é isso que está faltando. Sérgio, tem muita opinião na Folha de São Paulo e pouca informação? Tem muita opinião na Folha de São Paulo. Nós temos 110 colunistas, eu contei outro dia, me deu trabalho, mas tem muita informação também. Eu discordo do coach, eu acho que da premissa da pergunta. Eu acho que há mais jornalismo do que nunca, há mais reportagem do que nunca. Nós temos uma equipe, só para dar o caso específico da Folha, temos hoje uma equipe de 20 repórteres especiais, são profissionais pagos para fazer reportagem sem prazo de entrega, sem limitação de espaço necessariamente. Então, eu discordo de que falta reportagem, eu acho que estamos bem servidos. Eu agradeço aos debatedores, infelizmente a gente tem que parar, podíamos continuar mais um pouco, porque esse assunto é um assunto candente. Alexandre. Muito obrigado, Mônica, muito obrigado ao Demétrio, ao Sérgio, ao Ricardo Couto, muito obrigado a todos os que estão conosco, e eu quero convidá-los para continuar conosco no seminário
Cultura, Liberdade de Imprensa, um seminário que tem o apoio do Instituto Vladimir Herzog, com transmissão ao vivo pela internet, pelo nosso site, e também pelo portal Terra, através do Terra TV. E, desde logo, eu começo a montagem da nossa próxima mesa, que será dirigida, apresentada pela nossa apresentadora do Jornal da Cultura, Maria Cristina Poli, que já está aqui conosco e que vai se aproxegar aqui ao nosso palco. E enquanto as pessoas se beijam, se abraçam,